Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 31. Nós vamos ler do 1 ao 5. Glória a Deus. Amém. Depois você pode deixar a Bíblia aberta que nós vamos acompanhar os versículos como temos feito, né? Nos disse assim: o Senhor disse mais a Moisés: eis que eu chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engates, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Amém? Podemos assentar. Aleluia, amém? Não sei se você já ouviu falar desse homem. É a terceira vez, posso dizer, nesses quase 25 anos de ministério pastoral, que eu falo sobre Bezalel, né? E como nós estamos falando acerca da prosperidade do céu, eu encontrei nele um grande exemplo para nossas vidas, e que possamos nos esmerar e nos espelhar através da vida dele e através daquilo que Deus fez para com a vida dele. E o resultado que Deus, através da prosperidade que alcançou a vida do povo de Deus que estava no deserto. Esse texto, o povo de Deus havia saído do deserto, para você entender, já estava caminhando mais ou menos um ano. Depois de um ano peregrinando pelo deserto, Deus dá uma ordem a Moisés e fala: agora eu quero um lugar aonde eu possa habitar, aonde eu possa falar com o meu povo, aonde o povo possa se reunir. Você vai construir agora um tabernáculo. Depois, no primeiro ano, então esse tabernáculo, para que você possa ter ideia, ali pelo ano 1446 antes de Cristo, mais ou menos, foi quando o povo estava ali no deserto, naquele ano, 1446, foi quando Deus pediu para que ele construísse o tabernáculo. O tabernáculo ficou sendo a moradia, o lugar onde Deus, o povo se reunia para adorar, para prestar adoração e sacrifício, até a construção do primeiro templo, que foi o templo de Salomão, mais ou menos lá no ano 966, isso é aproximadamente. Então, ou seja, o tabernáculo ficou vigente por mais de 400 anos, porque o templo de Salomão levou 7 anos para ficar de pé. Foi no primeiro ano, quando Salomão foi empossado rei, no primeiro ano ele já começou a construir o templo, que já estava no coração de Deus, que falou que não seria pelas mãos de Davi, seria pelas mãos de Salomão. E no primeiro ano de reinado, Salomão começou a edificar o templo. E no 7º ano, que vai dar lá mais ou menos pelo ano 960 antes de Cristo, o templo ficou em pé. Então, a partir daquele momento, o tabernáculo que ficava em Siló, né, agora ele foi colocado no Monte Moriá, no tabernáculo de Deus, aonde foi construído o templo de Salomão. Isso aqui é apenas uma abordagem para que você possa entender o contexto como um todo. E outra coisa que a Bíblia diz aqui, ele chamou alguém. Ele não falou: Moisés, eu vou dar as medidas para você. Não, ele falou: eu vou chamar alguém para construir o meu tabernáculo. Será que Deus escolheu aleatoriamente? Nós vamos falar desse homem. Esse homem, ele era escravo outrora. Ele era escravo no Egito. Então, pelos olhos da fé, muitas coisas ele trabalhava com tijolos, ele tinha uma certa habilidade manual. Então, o tema desta manhã, da palavra de Deus, é as mãos que prosperam. Mãos que prosperam. Essa era a mão de Bezalel. Era alguém que já trabalhava no Egito, com certeza, trabalhando com tijolos, ajeitando as coisas. Ele tinha uma certa habilidade. E aí Deus faz o quê? Enche ele do seu. Mas aqui precisa ter uma pausa para que nós possamos entender. É a primeira vez que você vai ver na Bíblia. Antes disso, não tem nenhuma manifestação de Deus dizendo da manifestação e da presença do Espírito Santo na terra.
da presença do Espírito Santo sendo vocacionada, direcionando alguém. É a primeira vez que você vê a palavra, o Espírito Santo vindo sobre a vida de alguém na terra. E aí, o que nos chama a atenção? O Espírito Santo veio sobre a vida daquele homem para executar uma tarefa, para executar um trabalho. Só que o Espírito Santo que veio, que é o mesmo que desceu em Pentecostes, amém? Amém? O mesmo Espírito da verdade, é o mesmo sete Espírito de Deus, é o Espírito Santo que encheu, o texto diz que encheu a vida de Bezalel, encheu a vida. Então aquele Espírito Santo veio na plenitude, contemplou aquilo que ele fazia aparentemente bem e veio e deu uma porção de sabedoria, de entendimento e de conhecimento sobre a vida dele. Mas aí eu quero que o Espírito Santo não veio para que ele pudesse ser um pregador da palavra, não veio para que ele pudesse ser um profeta como Elias e Eliseu, não. O Espírito Santo, a primeira vez que desce na terra, não vem para que ele pudesse cantar, tocar como Davi, dançar como Miriam, não veio. O Espírito Santo não veio sobre a vida dele como um som de riso, não veio como um som de choro, o Espírito Santo não veio sobre a vida dele para ele profetizar, o Espírito Santo não veio sobre a vida dele para ele falar em línguas, não! O Espírito Santo veio sobre a vida dele para que pudesse, sobre as mãos dele, para que ele pudesse trabalhar. O Espírito Santo veio na vida daquele homem, como tem vindo e você vai receber nesta manhã, veio sobre as mãos dele, para que ele pudesse entalhar, para que ele pudesse gerar aquilo, ou seja, veio para trazer uma especificidade naquilo que ele já tinha como talento e como habilidade. Deus encheu ele daquilo que ele já tinha, Deus usou ele de uma forma sobrenatural, não de algo externo, de algo que ele já tinha como habilidade, amém? Amém? Precisamos ser excelentes em tudo o que fazemos, se quisermos ser prósperos diante de Deus, amém? O Espírito Santo, agora eu vou fazer outra pergunta. Se ele veio no primeiro momento, para trazer benefício, para abençoar as mãos daquele homem, eu quero perguntar, o Espírito Santo está no teu trabalho? Ou quando você acha que está na igreja, que vai fazer uma visita quando você está em casa, o Espírito Santo está no teu trabalho? Porque se ele está no teu trabalho, suas mãos são abençoadas, amém? Amém? Se o Espírito Santo, que é o mesmo que estava sobre a vida de Bezalel, está sobre a sua vida, nas suas mãos, você vai ser ou será uma pessoa próspera em nome de Jesus, se você recebe a palavra, amém? Amém? E às vezes nós queremos, ou até acreditamos que ele está em nossa vida, para exercer aquilo que nós habitualmente entendemos como ser igreja. Não, muitas pessoas têm confundido o sentido de ser igreja e a manifestação e a presença do Espírito Santo. Eu quero dizer que Bezalel encontrou sua identidade em Deus e encontrou Deus no seu trabalho. Ele encontrou identidade em Deus e ele encontrou Deus no trabalho do dia a dia dele. Deus está no seu trabalho no dia a dia? Ele precisa estar. Bezalel encontrou Deus no trabalho dele, nas mãos dele. Um homem que agora, ele era escravo no Egito, ficava levantando tijolos de forma absurda. Agora Deus chama ele e diz, você é um artesão, você agora é um artífice, você é um profissional. O Antônio está aí, da Tânia? Cadê o Antônio? Está aí? Antônio, o Antônio, você tem essa habilidade, amém? Ele é um artesão, mexe com prata. Quando eu estava preparando a palavra, eu lembrei de você, né? E também lembro quando você chegou na igreja, né? Então você partilhou um testemunho e hoje Deus tem prosperado a sua vida por aquilo que você tem feito, amém? Bezalel do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Um homem pouco conhecido, mas de grande valor, amém? Nós precisamos buscar essas verdades, precisamos ter uma renovação de entendimento, igreja. A igreja do Senhor tem se perdido, porque tem ido atrás de coisas conhecidas,
não tem buscado coisas de grande valor. De grande valor. Aqui está um grande exemplo de um homem de grande valor. A Bíblia diz que nascido de mulher não houve alguém como João. E você vê falando dele constantemente? Não. A Bíblia diz que Enoque era um homem que andava com Deus. O que tem na vida de Enoque? Ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Você não vê manifestações de Enoque. Precisamos buscar os verdadeiros valores bíblicos e cristãos para seguir, não modelos que aparentemente enchem nossos olhos e que, se formos avaliar, às vezes não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E a Bíblia diz que Deus, quando chamou Bezalel, falou: ô Moisés, chama aquele homem. Está escrito aí? Não. Deus chamou ele pelo quê? Pelo nome. Deus chamou: Moisés, eu tenho uma tarefa. E a tarefa é para aquele homem chamado Bezalel. Amém? Deus conhecia Bezalel. Deus chamou Bezalel para o nome e o encheu do seu espírito. A prosperidade começa com um chamado divino. Amém? A prosperidade já começa com um chamado divino, porque Deus vai abençoar aqueles que Ele chama pelo seu nome. Amém? Chama pelo seu nome. O Senhor o dotou, aqui há algo muito lindo. Dotou ele em algumas versões, né? Eu peguei essa versão de sabedoria, entendimento e o conhecimento. Ele já tinha isso? Você lê no texto? Ele já tinha sabedoria, entendimento e conhecimento? Sim ou não, pelo texto bíblico? Sim. Tanto que ele era alguém que era separado de Deus. Deus conhecia ele pelo nome. Ele era alguém que era voltado para as coisas de Deus. Mas aqui, você está, em nome de Jesus, alguém que já viveu, que está nesse caminho, nessa verdade, e às vezes se acostumou a ter sabedoria, entendimento e conhecimento. Mas para algumas tarefas, para vencer esse mundo, nós precisamos ser cheios, ser plenos. E Deus nessa manhã quer nos encher de conhecimento, amém, de entendimento e de sabedoria. Ele disse que ele veio e encheu Bezalel. Na plenitude, não deixou espaço nenhum. Ou seja, Deus veio, uma palavra, Deus veio otimizar, não é outra palavra, Deus veio potencializar aquilo que ele já fazia. Então também Deus veio elevar ele numa posição, agora muda, veio elevá-lo numa posição diferente, pelo qual ele ainda não exercia. É isso que é maravilhoso. E hoje não é diferente. O nosso Deus continua a ser o mesmo. Ele quer encher a sua igreja, amém, de conhecimento, de entendimento e de sabedoria. Mas para isso Deus tinha uma obra na vida de Bezalel. Tinha um trabalho a ser realizado. E por que ele não chamou Bezalel, já que ele tinha sabedoria, entendimento e conhecimento, e chamou para fazer a sua obra? Com certeza em algum momento ele ia olhar e falar assim: eu sei fazer isso aqui. Eu já fazia no Egito. Não veio dar pitaco aqui não, Moisés. Será que ele não ia fazer isso para Moisés? Com certeza ia. Você sabe carregar o seu cajado, mas de construir tabernáculo eu sei, construir as coisas sou eu. E esse é um grande perigo que nós temos nos dias de hoje. Às vezes você acha que, e aí Deus não vai, Deus sabe, conhece o nosso coração, Ele vai nos dar na medida que seja para a sua honra e para a sua glória. Deus vai nos dar na medida que seja a medida que glorifique e exalte o teu santo nome. Você quer receber mais do Senhor? Queremos ou não? Então precisamos também estar dentro do centro da vontade do querer dele. Que tudo seja para o louvor. O que Deus pediu não foi algo para a vida de Bezalel, foi para através da vida de Bezalel. Ele estava construindo, ele construiu algo que demorou muito tempo. Ele construiu algo que abençoou muitas vidas. Ele edificou um lugar, ele construiu um lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Deus nos chamou ele para encher ele do seu espírito, para que ele fosse uma pessoa arrogante,
para que ele fosse uma pessoa soberba. Deus encheu ele do seu espírito para que ele pudesse ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. E automaticamente isso alcançou a sua vida também. Deus tinha um trabalho muito lindo, mas não poderia ser exercitado somente pela capacidade, pela inteligência e pelo conhecimento de Bezalel. Precisava ser através do Espírito Santo de Deus. A prosperidade começa quando descobrimos o propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas estão em Deus, aceitaram caminhar com esse Jesus, até entende, muitas pessoas já se batizaram, já entende que este é o caminho que deve seguir. Quantas pessoas sabem que não há outro caminho que só o Senhor, mas ainda não tem um propósito definido? Eu tenho Jesus, me batizei, mas e aí? Qual o propósito dele para a sua vida? Bezalel nós encontramos, ele estava construindo um templo. Deus chamou Jeremias para anunciar às nações. Deus chamou Davi. Deus não chama ninguém para ficar realmente assim, sem saber o que fazer. Deus não chama ninguém para que ele possa ficar perdido sem saber qual a direção do seu caminho. Então, nesta manhã, você possa entender qual o meu propósito, qual o propósito do meu chamado, o que eu estou fazendo. Eu estou sendo uma pessoa próspera, eu tenho vivido o propósito e a prosperidade de Deus, eu tenho vivido os 3 propósitos de Deus, a prosperidade, o propósito e ser palmeirense. Não, palmeirense, né? Eu coloquei é que 3 é melhor do que 2, aí eu incluí um aqui. Perdão, igreja. Só vamos ficar nos 2, amém? Então, no propósito e na prosperidade do Senhor. Vamos colocar a promessa aí? Vamos colocar a promessa de Deus. Aleluia! Você precisa entender o propósito. Se não entender o propósito, é insuportável viver nessa terra. É insuportável levantar amanhã. Nada vai ter sentido. Por mais que você busque, será uma vida insatisfeita, uma vida infeliz. E você pode estar em Deus e pergunte: eu não tenho a plenitude. É porque você ainda não descobriu o seu propósito. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Às vezes o propósito da sua vida não está em Deus. Por isso tanto sofrimento, tanta perda, tanta dúvida. Eu encontrei, vou dar um exemplo. A Bíblia diz que nós precisamos de Jesus porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Muitos aceitam Jesus e Ele é apenas o seu Senhor. O Senhor como Pai, para abençoar, aquele onde eu posso recorrer, aquele que eu posso buscar. Esse é o primeiro momento. Ele é o nosso Senhor, mas Ele também é o nosso Salvador. Muitos têm vivido com Jesus somente com o Senhor, e nós precisamos colocá-lo urgentemente como o Salvador das nossas vidas, amém? Amém? A Bíblia diz que, no versículo 3, eu o enchi do meu espírito. Deus o encheu do dom, da capacidade, para Ele trabalhar. Quantas vezes você já ouviu isso? O Espírito Santo te dando unção para você trabalhar. Até então, é para você exercer uma posição. Deus não chama ninguém para esse tipo de situação. A prosperidade, ela vai nos acompanhar quando entendemos que Deus unge as nossas mãos para o trabalho. A prosperidade vai nos acompanhar quando nós entendemos que Deus unge as nossas mãos para o trabalho. Você quer ser um servo de Deus, quer ser usado por Deus, mas o seu trabalho é preguiçoso. No seu trabalho você é um enrolão. No seu trabalho você dá nó. No seu trabalho você aplica. E você acha que Deus vai usar a sua vida para quê? Nunca. Nunca. Porque de Deus não se zomba e não se deixa escarnecer. Ele vai usar as suas mãos no trabalho para você. Como disse, lembra o texto? Eu vou levar vocês para a Babilônia. Para quê? Para que vocês possam trabalhar, casar e orar pela prosperidade dela. Porque a prosperidade dela vai alcançar a vida de vocês.
vai alcançar a vida de vocês. Deuteronômio 28:12 nos diz o seguinte, vamos todos juntos, é bem bonito. Se ouvirem todas essas bênçãos, em outras versões estão, alcançará o trabalho das vossas mãos. Todo trabalho feito com excelência, todo trabalho como de Bezalel, e aqui eu quero dizer, todo trabalho que é feito com excelência é uma adoração a Deus. A palavra trabalho, na origem, significa avodá, que significa adoração. O nosso trabalho é uma adoração a Deus quando fazemos com excelência. Quando colocamos as nossas mãos à disposição, Ele se torna uma grande bênção em nossa vida. E tem muitas pessoas que talvez você possa achar, o trabalho entrou na nossa vida como algo penoso. Não. Adão já trabalhava antes no Éden. Ele arava a terra, ele fazia tudo. Ele ficou penoso pelo pecado. Mas o trabalho sempre existiu. Sempre existirá aqui e no novo céu e na nova terra também. Quando Deus chamou o povo, que ele entrou na Canaã, foi dividido em terras para que eles pudessem trabalhar. O versículo 4 e 5 nos diz algo, que deu a ele, o Espírito Santo encheu ele de unção, no fundo, eu coloquei, para inventar invenções. Você vai inventar em algumas, deu condições para ele inventar invenções. Era algo que ele até ainda não sabia. Deus deu as dimensões, tipo, você vai construir, vou te dar. Em Noé, Deus deu a medida certinha. No tabernáculo também tinha medida. Mas aqui era algo bem mais complexo. E aí, vou te dar capacidade para que você possa realizar uma grande obra para o meu santo nome. Amém? Encheu de capacidade. Aqui que ele está dizendo, Deus, com o seu Espírito Santo, nos dá criatividade. Amém? Quando você é cheio do Espírito Santo, Ele te dá criatividade. Por isso que não existe crise. A crise para o cristão é uma oportunidade. Porque quando cheio do Espírito Santo, todo crente cheio do Espírito Santo, ele é criativo. Amém? É o que a Bíblia está dizendo, não sou eu que digo. A Bíblia diz que quando você está cheio de Espírito Santo, você tem capacidade de se adaptar em determinada situação. Você vira um camaleão. Se você vai se adaptando a diversos tipos de situação, você sabe se ajustar. Você não fica reclamando. Você se ajusta no modelo que está vigente no momento. Amém? Você se adapta. Você se adapta. Isso. Você tem a capacidade, quando o Espírito Santo está sobre a vida da igreja de Bezalel, te dá capacidade também para se reinventar. Não está dando certo aqui, eu vou por esse caminho, vou criar, eu vou me reinventar. E às vezes você fica na mesma situação a vida inteira, reclamando daquela situação a vida inteira, porque o fruto do trabalho não está nas tuas mãos, a presença do Espírito Santo não, se tiver, Ele vai te dar condições de se reinventar. Você não fica na mesma situação. A situação pode ser difícil, mas peraí, a presença do Espírito Santo vai me dar uma visão que não deu ainda a ninguém. Vai me dar um entendimento novo. Amém? Você talvez esteja precisando se reinventar nesta manhã. Está precisando buscar a criatividade do céu. Está precisando se adaptar em situação. Prosperidade exige visão ampla. Precisamos olhar para todo. Os que estão dispostos a prosperar, que é a promessa daqueles que vivem a verdade do Senhor, precisam aprender coisas novas. Eu sou assim mesmo. Não dá não. Nós somos novas criaturas, precisamos ter novos entendimentos. Lidar com situações diversas e também com a diversidade. Eclesiastes 9:10 nos diz algo também acerca disso. O que diz lá? Tudo. Por quê? Amém?
Tudo que vier em tuas para fazer é uma grande oportunidade. Eu vou fazer, aqui tem a bênção da prosperidade. Eu estou fazendo já, bispo, mas você está fazendo com toda a tua força? O versículo diz ali, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme todas as suas forças. Nós às vezes até fazemos, mas não fazemos com toda a verdade, não fazemos com todo o empenho, não buscamos todo o resultado que a palavra de Deus nos dá. E aí, se você não coloca toda a força no trabalho de tuas mãos, você também vai viver, você está vivendo o resultado da força que você aplica no teu trabalho. O resultado da sua vida é o resultado da força que existe em tuas mãos. É o resultado da força que existe nas suas mãos. Bezalel tinha um propósito: construir o templo, ou melhor, o tabernáculo do Senhor. A prosperidade nunca chega na nossa vida para que venhamos ser um tio Patinhas, acumular para nós, mas é para servir o reino. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão acontecer em nossa vida. Então a prosperidade começa quando nós entendemos que o reino é prioridade em nossa vida. Foi Jesus que colocou isso. Precisamos buscar o reino, a sua verdade e a sua justiça. E aí eu pergunto para você, a prosperidade, ela está disponível, os céus estão abertos. Mas às vezes, você chora pela sua necessidade. Você já chorou pelo seu problema talvez esse mês. Talvez você chorou pela sua casa. Mas talvez você não chorou pela sua igreja. Você não chorou por almas. Talvez você não chorou por vidas. Talvez você nem se preocupou com vidas. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe. Ele sabe a terra que é o nosso coração. Ele sabe o quanto entregar. Ele sabe quanto talento confiar em nós. 5, ou 1, ou 3, ou 2, porque Ele nos conhece. A prosperidade não acontece por sorte, ela acontece por constância e fidelidade. Eu estou esperando algo acontecer, irmão. É constância e fidelidade. A prosperidade é um caminho, você caminha e ela vai acompanhando a sua vida. E automaticamente a bênção também vai acompanhando a sua vida, amém? Bezalel era um homem extraordinário. Aqui eu quero deixar para você ver o poder extraordinário. Em Gênesis 37, se você virar um pouquinho, você vai ver do 31, aí você vai ver 32. Ele construiu a mesa do propiciatório, ele construiu isso. E ela vai dizendo, Bezalel fez, Bezalel fez, Bezalel fez. Até quando você chega no versículo 37, capítulo 1, que diz assim: Bezalel também fez a arca de madeira, a arca da aliança. Ela era de acácia de 1 metro e 10 de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Esse homem chamado Bezalel, além de construir o tabernáculo, ele também construiu a arca da aliança. A arca da aliança é o sonho. Eu vi que ontem inaugurou no Egito o maior museu de todas as relíquias imaginárias que remetem a esse período que nós estamos falando. Foi edificado, está lá, começou em 2015, se eu não me engano, ele está pronto agora, extraordinário. Eu vi a reportagem do maior museu que foi inaugurado ontem. As múmias que estão lá, os editos, todo o material que foi encontrado, está lá. Mas até hoje, o grande sonho é encontrar o quê? Você talvez já assistiu um filme Em Busca da Arca Perdida, lembra? Aquele sonho, vou encontrar, ele sempre buscou os maiores tesouros. Ele também, como era o nome daquele filme lá? Indiana Jones, o caçador da arca perdida, ele encontrou? Não. É o sonho de muitas pessoas? Sim. Se essa arca fosse encontrada nos dias de hoje, esse homem sairia do anonimato para ser adorado, idolatrado talvez.
idolatrado. Mas Deus conhece o que é melhor para a nossa vida. A arca é uma das maiores relíquias que existe. Será que ela está assinado lá? Será que ele assinou? Quando ele terminou a arca, ele colocou lá o Bezalel? Será que ele não colocou? Mas foi uma obra tão linda. Ele não poderia assinar? Não foi ele que fez? Não foi ele que fez? Por que ele não poderia pôr o nome? Porque não era para ele, não veio dele, era para a glória de Deus. Consegue ver a diferença dele para nós? A arca de madeira, agora eu quero dizer algo para você. A arca de madeira representa a nossa natureza humana. A acácia, essa madeira que Deus pediu para construir, não só a arca da aliança, mas quase todos os materiais do tabernáculo, é uma madeirinha ruim de trabalhar, hein? Uma madeira irregular, uma madeira espinhosa, é uma madeira ruim. Não era uma madeira boa, era uma madeira. Deus não escolheu uma madeira boa, Deus escolheu uma madeira ruim. Uma madeira ruim, irregular, difícil de trabalhar. E isso, por que Deus escolheu? Porque a arca da aliança representa a nossa natureza. A nossa natureza humana é ruim, é difícil, é irregular, é cheia de defeito, é cheia de pecado. Essa arca da aliança é a nossa representatividade nos dias. Hoje nós somos a arca da aliança. Porém, Deus revestiu ela por fora e por dentro de quê? Com ouro. Esse ouro é a presença do nosso lindo Deus. É onde tira todas as nossas imperfeições. É onde cobre os nossos defeitos. É onde cobre os nossos pecados. Não que nós não tenhamos mais, mas a presença de Deus por dentro e por fora nos remete. O que aparece agora é a glória de Deus. O que aparece agora é a beleza de Deus. Continuamos sendo quem somos, mas por dentro e por fora tem que brilhar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O ouro corrige. O ouro corrige todo o defeito da nossa vida. Bezalel revestiu a arca por dentro e por fora com ouro. Isso é o caráter de Jesus tendo que ser refletido em nossa vida, derramando em nós sem deixar um espaço de nada, cobrindo todas as nossas imperfeições e nos moldando e nos convertendo à imagem de Cristo todos os dias. Bezalel teve satisfação no seu trabalho sem o reconhecimento dos demais. Eu não sei quanto você trabalha, mas talvez a bênção não chegou na sua vida. A bênção, falo da prosperidade. Às vezes nós vivemos por misericórdia, mas não por sermos, porque a misericórdia do Senhor diz que se renova a ponto de não sermos consumidos. Agora a prosperidade do Senhor é um desejo para aqueles que são obedientes. Você percebe que a obediência é um fato. Eu não sei como você encara o seu trabalho. Às vezes nós somos como a nossa caminhada cristã, agradecemos, é tudo o que eu precisava. Mas daqui a um tempo ele é só um trabalho. Ele é mais um trabalho. Daqui a pouco você está procurando outro. Às vezes também é na igreja. Talvez você começou com todo o gás. Daqui a pouco você está fazendo e nem sabe mais pelo motivo pelo qual está fazendo. Você está servindo na igreja. Às vezes está servindo fora da igreja. Às vezes você está servindo em casa. Mas é só um trabalho. E esse trabalho não tem mais alegria. Não tem mais prazer. Esse trabalho não é feito mais para a glória de Deus. Esse trabalho já não mais glorifica a Deus. Esse trabalho já não mais enobrece e engrandece o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele teve satisfação em realizar aquele trabalho, sem o reconhecimento dos demais. E quantas pessoas, eu quero que você pare nessa manhã e você perceba, eu estou trabalhando e não estou sendo reconhecido. Será que você não está? Nós precisamos ser reconhecidos. Nós buscamos o reconhecimento das pessoas, quando esquecemos que o maior reconhecimento é do nosso Deus. Ele está vendo. A Bíblia diz que Ele nos cerca por diante e por detrás. Dele não se escapa. E agora eu quero perguntar, você se preocupa mais com um agrado humano, com reconhecimento humano, ou com reconhecimento de Deus que você está no caminho certo? Fazendo as coisas pelo qual você foi chamado a fazer.
cumprindo o teu propósito pelo qual você foi chamado a fazer. Quero dizer, estou terminando, aquele homem chamado Bezalel, ele foi classificado. Nós estamos falando de trabalho, ele foi classificado. Ele saiu do Egito, em um ano, ele passou de não ganhar nada no trabalho dele, ganhava somente pão, ninguém reconhecia o trabalho dele, era apenas um escravo. Quando ele começou a caminhar, depois de um ano, ele foi classificado. Agora você vai ser o meu artesão. Passou de escravo para artista, virou um artista. Porque ele era um artista, virou um artista. Ele não era ninguém e virou um artista. Foi promovido, virou um artesão de Deus. Amém? Hoje é manhã de promoção para aqueles que creem. De deixar toda a vida de escravizado, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te entristece, aquilo que paralisou a sua caminhada, que tirou aquilo que o diabo roubou da sua vida, para você se tornar um artesão do Senhor em nome de Jesus. Tudo o que fazemos pode ser um instrumento de adoração. A prosperidade vem em nossa vida quando nós temos as mãos ungidas para o Senhor. Precisamos ter, antes de qualquer coisa, antes de ter um lábio ungido, é a mão. Jesus trabalhou 30 anos como carpinteiro. 30 anos, será que Jesus foi um bom profissional? Você tem dúvida que Jesus foi um bom profissional? Foi um excelente. Jesus nos deixou essa lição. Jesus usou as suas mãos. Antes de curar, antes de alimentar, Jesus usou sua mão para trabalhar. E trabalhou bem, e trabalhou com zelo, e trabalhou com prosperidade. Você quer? Quantos não trabalham e querem ter as suas mãos ungidas para tocar em outras vidas? Quando é uma mão desleixada, uma mão despreparada, uma mão que não cuida nem dos seus. Deus nessa manhã quer ungir as suas mãos, amém? Mãos talentosas, amém? Lembrei de outro filme, Edward Mãos de Tesoura. Ele não tinha mão, por um infortúnio, foi adaptado, certo? Aquela adaptação tornou ele alguém extraordinário. 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 Salmo 90, a parte B do versículo 17 nos diz algo assim. Vamos lá, igreja. Confirma. Isso foi um ensaio, agora vamos ler de verdade. Amém. A prosperidade. A prosperidade começa quando nós temos um propósito. E eu fiquei pensando nisso e meditando essa semana na palavra. E percebi que também, pela enfermidade que eu fui acometido em 2008, para quem está aqui pela primeira vez, fui desenganado, o médico disse que eu jamais andaria, que eu teria minhas funções motoras restabelecidas. Eu fiquei com algumas limitações nos membros inferiores. As minhas pernas hoje elas não são tão fortes, mas elas caminham. Mas as minhas mãos são firmes. As minhas mãos são fortes. Sempre foram fortes. E isso é importante. Que você tenha mãos fortes. Que você tenha mãos firmes. E eu aprendi desde pequeno. Vem cá, irmão Mauro. Quando pequeno, meu pai já ensinava desde pequeno, cumprimentar as pessoas assim. Ele falava, quando você for cumprimentar um homem, cumprimenta assim. Amém? Você conhece isso? Isso aqui, às vezes, não precisa falar nada. Um aperto de mão bem dado traz representatividade do céu. Eu apertando a sua mão, com êxito, com verdade, eu não preciso dizer, a mão já selou, a mão é aliança, a mão traz a bênção, aqui traz confirmidade. Deus uniu duas pessoas para que elas pudessem cumprir um propósito do céu.
Terminando. Deus encheu ele de conhecimento, de sabedoria e de entendimento. E aqui foi a parte mais que eu quero fechar, com aquela cereja do bolo. Podia ter colocado até ali para que você pudesse guardar, mas eu vou repetir. Quando Deus nos enche com sabedoria, significa que a sabedoria, você sabe, quando você tem sabedoria, você sabe o que vai fazer, amém? Quando Deus nos enche com entendimento, você entende o porquê está fazendo aquilo. E quando Deus te enche de conhecimento, você sabe como fazer aquilo, amém? Vou repetir para você, quando Deus nos enche, por que Deus encheu ele de conhecimento, de entendimento, de conhecimento? A sabedoria te dá, você sabe o que fazer. Eu sei que eu tenho algo para fazer, isso é sabedoria. O entendimento, eu sei o porquê eu estou fazendo aquilo. E o conhecimento, eu sei como fazer. Então nós precisamos de sabedoria, de entendimento e de conhecimento do céu nesta hora. Nesta hora nós queremos orar. Eu quero, no nome de Jesus, com humildade, mas também na liberalidade do Espírito Santo, quero poder abençoar o trabalho das vossas mãos. Nessa hora nós vamos terminar. Nós vamos erguer, vamos ficar em pé. Eu quero orar por você. Você vai erguer suas mãos. Que você tenha mãos firmes, amém? Mãos fortes em nome de Jesus. Mãos que prosperam para a glória de Deus. Mãos que trabalham no reino do Senhor. Mãos em nome de Jesus. A vitória em muitos momentos que o povo de Deus estava perdendo a batalha, que Moisés não tinha forças mais para erguer as suas mãos. Deus colocou duas pessoas do lado dele, para que as suas mãos continuassem sendo erguidas, porque quando nós mantemos as nossas mãos aos céus, nós agradamos o teu nome. Nós não erguemos as nossas mãos aos céus como um simples gesto, isso é adoração. Isso, nós estamos com as nossas mãos ao céu, estamos te entregando. Quando nós erguemos as nossas mãos aos céus, nós estamos dizendo, eu estou pronto, Senhor. As nossas mãos erguidas estão dizendo, eu estou aqui, eis-me aqui. Mas também as mãos erguidas aos céus, elas estão abertas a ponto de receber o teu favor, receber a tua bênção, receber a manifestação, a prosperidade do Senhor. Nós agora, Senhor, temos uma grande obra também a fazer neste lugar. Que tem o Senhor mãos erguidas aqui, para fortalecer um ao outro na caminhada, para fortalecer esse ministério na caminhada, para que nós possamos realizar uma grande obra. Senhor, não queremos ser conhecidos, queremos ser reconhecidos no céu. Queremos ser reconhecidos, que o Senhor nos reconheça. Quando naquele grande dia, o Senhor olhar para cada um de nós e dizer, vinde a mim, bendito de meu Pai, entrai. Você foi um bom servo, você foi um bom trabalhador, você se esmerou, você não murmurou, você trabalhou com êxito, você multiplicou meu talento, você ganhou vidas para o reino, você é um bom servo, justo e fiel. Agora eu te chamo para o meu descanso eterno. Vem cear comigo. Fortalece a mão desse povo que está com as mãos erguidas. Fortalece a mão desse, cada um dos membros dessa igreja chamada Novo Tempo, para que nós possamos acolher, para que nós possamos ter uma única mão, uma só fé, um só amor, um só Senhor, um só batismo, mas somente uma mão. O Senhor morreu de braços abertos. O Senhor morreu de braços estendidos. As suas mãos não estavam para baixo, elas estavam erguidas e continuam erguidas para todos aqueles que quiserem se achegar. Hoje, para você que chegou sem expectativa, entristecido, cansado, Jesus te faz um convite. Vinde a mim, Ele falou, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu tenho alívio para você. Vou te fortalecer nessa manhã. Eu vou te chamar pelo nome. Vou te chamar pelo nome. Vou te encher de conhecimento, de sabedoria e de entendimento. E você há de realizar uma grande obra. Mas olhe somente para mim. Olhe para mim.
a realização é do céu, não é realização humana. Obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado por cada vida, obrigado pelo teu favor em benefício de cada um de nós. Amém.